de volta. Padre, de certo, o telespectador pode se questionar. Se não nos falha a memória, no primeiro programa, o senhor nos falou que, com muita probabilidade, tudo que foi testamentado sobre o período histórico de Israel nos foi herdado do sul. Enquanto que o norte se destacou nas grandes construções E foi destruído depois. O sul se preocupou em escrever. Mas escrever naquela época também não supunha gasto, investimento? Mas no século VII, o século VIII antes de Cristo, já havia a escritura em Israel. No século VIII, 740, 700, já havia. Então pode-se E ela estava ponderar, disseminada. podemos ponderar que o sul não era tão pobre assim. Não, era mais pobre que o norte. Sempre viveu à sombra do norte. Sempre viveu. Só que superou, durante mais ou menos uns 150 anos, a existência do norte. O norte foi mais depressa destruído que o sul. Então agora o contexto é: o norte já não existe mais. E o sul também não. E o sul também acabou de ser Acabou destruído. o povo de Deus. E agora? É nesse contexto histórico que se fala do resto fidedigno de Sião ou não? Não, não. Do resto Simplesmente que sobrou de Sião? entraram os que foram para o exílio, hein? Porque muitos morreram, outros foram vendidos como escravos. Judeus, estou falando do reino de Judá, em 587. E outros acabaram em masmorras, em prisões de Babilônia, e um pequeno grupo teve uma sorte melhor, uma espécie de liberdade vigiada. Mas isso muito tempo depois, ainda vivendo no próprio território. Ainda vivendo em Babilônia. Em Babilônia. Para onde tinham sido deportados. Alguém conseguiu reconstruir a sua própria vida em Babilônia, crescer economicamente? Tudo, exatamente. Os que tiveram mais sorte. Os que tiveram mais sorte. Os outros... Mas era um grupinho insignificante. Mas esse grupinho não queria, estava numa crise de fé tremenda e não queria desaparecer da história. Era preciso urgentemente descrever o seu passado. Ainda que um passado imaginário e um passado retroprojetado para longe. Mas era preciso escrever o passado, porque um povo sem história, um povo sem passado, é um povo sem memória. Muito bem. Pergunta: nesse contexto histórico atual de exílio, de destruição, de desolação, aqueles que estavam na Babilônia tinham acesso a alguma coisa escrita da Escritura? Não. Não. Nada. E já existia, escrituristicamente falando, algum pedacinho da Torá ou não? Nada. Começaram então as tradições sacerdotais, por exemplo. Aqui nesse contexto? Ou seja, quase... No Egito, em Babilônia. O primeiro do capítulo do livro do Gênesis foi escrito lá. Então, em meio a esse terremoto e a essa catástrofe toda, nasceu a Escritura. Era preciso, para sobreviverem, terem um passado, como os outros povos todos, e até os conquistadores, tinham o seu passado legendário. Era preciso que eles também o reconstruíssem. E aí começam as tradições que mais tarde vão confluir no Pentateuco, no livro do Gênesis e nos ciclos patriarcais. Mais tarde começam as primeiras tradições
sacerdotais que, quando terminou o exílio em 539, ou melhor, em 520, com Dario I, da Pérsia, uma nova superpotência, os judeus puderam voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. Mas trouxeram essas tradições, em parte escritas e em parte ainda imaginadas. São 4 as tradições? A sacerdotal, a javista... Não, a mais importante é a sacerdotal. O antigo javista, eu hoje chamo as tradições não sacerdotais, porque nem todo o povo era sacerdote. Sim. Claro. E ela é anterior à tradição sacerdotal? Ela é, acho que, posterior. Posterior. Ele, acho que é posterior. Mas não nasceu na Babilônia? Ou não se sabe ao certo? Ela se criou, se fez em Judá, no exílio, na volta dos exilados. Dos exilados. Agora, quando voltaram, encontraram o quê? Só desastre, só ruínas. O segundo Isaías havia cantado o retorno de uma maneira magnífica no livro que temos. Isaías, capítulos 40 a 55. Pois é, mas a realidade foi essa. Voltaram, só que não tinham absolutamente nada e não tinham meios também de reconstrução. A coroa da Pérsia prometeu uma ajuda, mas esta ajuda financeira nunca saiu das boas intenções. Mas aqueles que voltaram, porque a Pérsia derrubou a Babilônia, né? Então, quando Dario editou aquela promulgação, que está no capítulo 8 do Neemias, é isso? Sim. 8. Estes que voltaram com total liberdade para refazer o território? Liberdade política, não. Não? O território não era mais deles. Pagamento de tributo. Tinham que pagar tributo, mas pelo menos podiam viver de acordo com as suas tradições e no local que eles eram, que devia hospedá-los. Mas aí é que está. Voltando a este território que tinha sofrido um terremoto profundo, como terremoto é o modo de dizer, né? 587. Não tinha templo. Estava queimado, destruído tudo. Tudo acabado. E agora, como recomeçar? E agora, em primeiro lugar, como começar? Já leu o livro do profeta Ageu? Não. Ler, não. Primeiro lugar. Ele é considerado menor para... Todos eles, Amós também. Sim. Mas são bonitos. Sim. Primeiro lugar, tinham que lutar, porque os vizinhos, os países vizinhos, não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. Não queriam. Deixa tudo como está. Em segundo lugar, os samaritanos, que eram os antigos israelitas, mas já de segunda, terceira, quarta geração, também não queriam. Os filhos da Samaria que ficaram... E os judeus? E os judeus que nunca foram para a Babilônia, judeus que permaneceram em Judá, os pobres, também parece que tinham outra visão. Aqui surge uma pergunta. Destes todos, quem são, afinal de contas, os povos da terra? Aqueles que ficaram. Que ficaram, mas os da Samaria ou em Judá? Não, em Judá. Em Judá, Samaria não foi, já tinha sido destruída. Estava lá um grupinho lá de sobreviventes. Ali. Então, os povos da terra na teoria agora clássica, eram os judeus, que nunca foram para a Babilônia. Os filhos de Judá que nunca foram para... E aqueles que foram não poderiam levantar a mão e dizer, mas eu fui porque fui obrigado a ir? E foi o que aconteceu. Voltaram e queriam a posse, a reintegração da posse dos bens que tinham, da casa para morar.
E os que ficaram lá e nunca foram para a Babilônia dizem, não, a casa é nossa. E agora? E agora, luta. E agora, luta intestina. Guerra civil. Para ver como as coisas ficariam. E com relação ao Pentateuco, entraram diversas correntes. Os que vieram do exílio, os que não vieram do exílio e, de certa maneira, os samaritanos também. Mas cada um queria puxar a coisa para si. Se temos um relato da criação feito em Babilônia, os que nunca deixaram Judá disseram, nós também temos um outro relato da criação, que não tem nada a ver com Babilônia e com as águas de Babilônia. Então temos dois relatos da criação. O primeiro feito no cenário babilônico. Ou seja, o Pentateuco, o livro do Gênesis, é um livro de compromisso entre diversos grupos. E como um livro de compromisso, ele é essencialmente inacabado. Mas também está terminado o nosso... Que pena, não? Que pena. O nosso curso aqui. Temos que encerrar e, se Deus quiser, voltamos na próxima semana. Muito obrigado. A você e a sua família, um abençoado domingo. Até o próximo domingo, quando nos veremos aqui no Páginas Difíceis da Bíblia.